Aqui no estúdio já está o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Qual é a força que essa concertação que a presidente mexicana tenta fazer para enfrentar Donald Trump? E pergunto também se a participação do presidente Lula é fundamental para essa concertação dar certo ou não. Posso responder as duas perguntas numa resposta só. No discurso, o presidente Trump, no discurso de posse, ele deixou claro que ele vê o mundo como um conjunto de rivais, de adversários, de países hostis. Ele não usou nenhuma vez a palavra aliados, parceiros, que são usadas muito comumente por outros presidentes americanos, né? Então, para o Trump, não existem aliados dos Estados Unidos. Então, se países da região tentam se unir para fazer frente a uma decisão do Donald Trump, isso só vai reforçar a visão de mundo que ele está procurando transmitir para os americanos e que tem tido muito respaldo entre muitos eleitores dele, de maneira que a resposta isso terá o efeito inverso do esperado, vai incentivá-lo a agir de forma ainda mais contundente. E especificamente sobre a imigração, no primeiro mandato de Trump, ele já tinha essas ideias de controlar essa imigração considerada ilegal, de gente querendo entrar no país sem papéis, mas porque se sentia ameaçada, enfim, todas as ações anti-imigração. Mas ele foi barrado pela justiça. Pergunto se agora, de alguma forma, ele tem mais força para enfrentar o judiciário. Em 2016, o Trump foi surpreendido pela própria vitória, assim como todos nós, vocês, eu que estava lá cobrindo a eleição. Então, não deu tempo até entre novembro de 16 e janeiro de 17 para ele preparar essas medidas de forma a serem blindadas por ações judiciais. Desta vez ele aprendeu, ele ficou praticamente 4 anos esperando para voltar. Então ele tem um time agora muito mais qualificado e tem a experiência, tanto que ele não repetiu os erros do passado. Por exemplo, não mexeu no DACA, que são os Dreamers, aqueles jovens que nasceram nos Estados Unidos e têm o direito de continuar lá, um programa do Obama. Não mexeu, não quis bloquear de países muçulmanos, imigrantes de países muçulmanos. Foram duas coisas que foram derrubadas na justiça naquela época. Dessa vez, a mais problemática é essa do direito de solo, chamado por eles de direito de nascimento. Por quê? Isso está na 14ª emenda da Constituição americana. Para derrubar uma emenda, para emendar a Constituição, são precisos 2/3 de votos na Câmara e no Senado, que ele não tem, e 3/4 de votos em todas as assembleias legislativas, em todos os congressos estaduais, que ninguém nunca tem hoje em dia, né? Não é uma PEC como aqui no Brasil. Não, é algo muito mais difícil. Então, agora, a Corte Suprema, hoje o Trump tem maioria na Corte Suprema. Ele nomeou 3 dos 5 juízes conservadores que formam uma maioria de 5-4. Mas nem todas as decisões da Corte Suprema ultimamente têm sido a favor do Trump. Então vamos ver como que a Corte Suprema vai responder. Já entraram hoje com o que aqui no Brasil a gente chamaria de ação direta de inconstitucionalidade. Vários estados entraram pedindo liminar contra essa medida do Trump. Com relação a outras, já são, por exemplo, a questão do pedido de asilo. Isso é lei americana que também tem a ver com tratados internacionais que os Estados Unidos firmaram há muitos anos. Então, ele precisaria mudar a legislação americana. Ele tem maioria de 1 voto na Câmara, digamos que todos votassem junto com ele, daria. Mas ele precisaria de maioria qualificada, de 60 cadeiras no Senado. Ele só tem 53. Então, muito difícil mudar a lei do asilo. Mas ele mudou um programa que é presidencial, que era do Biden, que é essa de permitir que venezuelanos, haitianos, nicaragüenses e cubanos desçam de avião e peçam asilo ali diretamente. É um programa especial. Isso ele derrubou, sendo presidencial ele poderia. Retomou o programa que ele próprio tinha criado, que também foi por decreto e o Biden havia derrubado por decreto, de Fique no México. Então, o México teria então a responsabilidade de impedir que os
os candidatos ao asilo cruzassem a fronteira e que isso fosse processado no México. Só que ele fechou o aplicativo que o governo Biden tinha criado. As pessoas se inscreviam ali para ter o seu caso visto, né? Então, ele criou um impasse. Em relação, por último, aos refugiados, os refugiados de maneira geral, sudaneses, sírios, afegãos, né, pessoas que estão em guerras ou que são muito perseguidas e tal, isso também são tratados internacionais. Também a lei americana também prevê. Tá? É provável que isso vá parar tudo na Corte Suprema.